Olá, bom dia a todos. Por que a consulta do protocolo Coimbra leva 3 a 4 horas? Meu nome é Renato Slonka, eu sou médico do protocolo Coimbra, eu atendo doenças autoimunes com altas doses de vitamina D. E este vídeo de hoje é para tentar explicar àqueles que ainda não passaram por uma consulta pelo protocolo Coimbra, por que esta consulta é tão longa. Realmente ela é uma consulta completamente diferente das consultas tradicionais. Em primeiro lugar, a anamnese é uma anamnese extremamente detalhista e longa. Então, eu começo a anamnese do paciente, ele me contando sobre a vida dele desde que ele estava no útero. Por que isso? Porque é muito importante saber as condições que a mãe tinha quando estava gestando a criança, este meu paciente. Porque se houve nesta época muito estresse, problemas durante a gestação, isso pode afetar o desenvolvimento do feto e a desmetilação, que leva à doença autoimune, ou seja, que leva ao gene que tem problema, que já se manifeste intraútero, começa porque aumenta o cortisol da mãe devido ao estresse, e isso então vai fazer com que a criança já nasça, por exemplo, com uma dermatite atópica, que é uma doença autoimune, ou que nasça com um gene predisposto a ter a doença X, né? Já quase desmetilado. O copo já está quase cheio. Basta algum estresse menor durante a infância para poder desencadear, então, a doença autoimune. Então, começa lá. Depois, todas as condições de infância, com todos os detalhes, infecções, amidalites, uso de antibióticos, eventuais cirurgias, situações emocionais durante a infância, nós podemos encontrar aí muita coisa que vai explicar no futuro a doença autoimune. As condições de intestino, principalmente, já que nós sabemos que lá é a fábrica da serotonina e que se a serotonina está baixa, aumenta o cortisol, que vai, por sua vez, desencadear a doença autoimune, desmetilando o gene. Então, passa pela infância, passa pela adolescência, nas mulheres as condições da menarca, idade, enfim, se pratica esporte, se não pratica, e assim vem vindo toda a história até o início da doença autoimune, quando nós vamos ver com todos os detalhes, todos os tratamentos feitos, todas as medicações, se praticava esporte, não pratica esporte, enfim. É uma anamnese que toma dessas 3 horas, tranquilamente 1 hora. Às vezes mais, dependendo da história que o paciente tem a contar. Depois disso, nós temos um momento onde nós vamos ver todas as condições de alimentação, porque como nós vamos ter uma dieta especial, eu preciso saber tudo que o paciente come, quais são os derivados de leite, enfim, toda a alimentação do paciente. Depois nós temos uma história familiar bem detalhada, onde eu vou saber, eu enumero as doenças, digo o nome da doença, e o paciente e os acompanhantes vão me dizer, isso quem teve foi uma tia paterna, um vô materno, meu irmão, meu filho, e assim por diante, e ali a gente descobre mais algumas coisas que foram esquecidas de contar na história. É muito comum que a gente tenha detalhes que vão aparecer neste momento. Então aí vai ter uma história muito
completa quanto à parte de doenças familiares, e aí nós vamos ver a tendência de doenças autoimunes naquela família e entender mais algumas coisas. Depois disso, é dado praticamente uma aula de como funciona o sistema imunológico, como funciona esse nosso exército de defesa, o que provoca o nosso exército de defesa, o que não provoca, é explicado as diferenças de tratamento, são explicadas as diferenças de tratamento convencional para o nosso tratamento, mostrando como um diminui a força. A tática é diminuir a força desse exército que nos ataca e, com isso, nós nos sentirmos melhor, porém enfraquecendo o sistema imunológico, e a vitamina D, explicando como ela funciona dentro da célula do sistema imunológico. Qual é o trabalho dela dentro do sistema imunológico? Mostrando, abrindo o meu computador e mostrando no Google Acadêmico qual a ação de cada uma dessas substâncias que nós utilizamos também. Depois é dada uma aula de genética, falando basicamente sobre o projeto Genoma Humano e como ele influenciou para que hoje nós pudéssemos tratar as causas das doenças e não os sintomas. Então, isso toma da consulta pelo menos mais uns 30 minutos para explicar o projeto Genoma Humano, a participação importante que tem nesse desenho que eu faço para os pacientes da vitamina D, do metilfolato, vitamina B9, a importância da enzima metileno tetrahidrofolato redutase e as suas mutações para que pudesse, então, diminuir o efeito do metilfolato, a função da serotonina, do intestino, do ácido 5-hidroxiindolacético, que é o metabólito da serotonina, também pesquisado, como funciona o estresse, o cortisol e, finalmente, a desmetilação do gene predisposto a produzir aquela doença e que vai fazer com que o paciente tenha a sua desmetilação e, com isso, o início da doença. Pois bem, feito isso, o paciente vai entender muito bem o porquê ele está com doença autoimune. Ele vai entender como funciona a parte emocional e por que ele, paciente, provocou a sua própria doença. Então, aí nós temos mais uma parte da consulta destinada a essa, vamos dizer, explicar a importância da participação do paciente no tratamento, cuidando da sua mente, né? Então, feito isso, aí sim nós vamos explicar como vai funcionar o tratamento. Depois disso, eu tenho que explicar por que a vitamina D nos nossos pacientes não intoxica, que é uma coisa que todo mundo já vem sabendo que os outros médicos, os médicos convencionais dizem isso. Então, nós explicamos como funciona a vitamina D, a absorção do intestino para a circulação, para o rim, o que é uma nefrocalcinose, que é o problema causado por acúmulo de cálcio no rim, como nós medimos isso, quais são os exames que nós fazemos para garantir a segurança real, quais os sintomas que ele vai ter se tiver um pouco mais de cálcio no rim. Então, tudo isso vai tomando o nosso tempo da consulta, que é muito importante que o paciente saiba, e aí ele vai saber como funciona a vitamina D, como funciona o magnésio, a importância do magnésio. Abrimos o Google Acadêmico, mostramos, olha aqui, quantos trabalhos tem publicados sobre magnésio e depressão, sobre magnésio e ansiedade, sobre magnésio, como ele vai diminuir o seu problema de
de arritmia cardíaca, qual é a importância dele para o coração. Depois nós vamos falar da melatonina, mostrando da mesma forma. Vamos falar do polivitamínico que nós usamos, a importância, de novo, do metilfolato, que é o que nós damos, e principalmente ensinando para que, se tem grávidas na família, nunca use ácido fólico, que sempre use metilfolato. E depois disso, então, nós vamos fazer as prescrições. E depois disso, nós vamos ainda explicar como e por quê e de que forma o paciente vai abandonar ou não o tratamento que ele vinha fazendo convencional, porque nós não dizemos que tem que abandonar. É o próprio paciente que abandona, convencido de que ele melhorou muito com o protocolo Coimbra e que não precisa mais das drogas que ele vinha usando anteriormente. E, finalmente, temos um longo tempo também para responder as dúvidas, as perguntas e tudo isso. Então, vejam, pelo tempo que eu levei para explicar a vocês por que a consulta é demorada, então imaginem a consulta. Mas o paciente fica muito satisfeito, feliz, porque certamente, eu posso garantir, não existe outra consulta igual à consulta do protocolo Coimbra. Nunca a vida do paciente foi tão bem detalhada. Tanto que tem paciente, e um paciente em especial, que terminou a nossa consulta, e ele disse: doutor, o senhor podia me imprimir tudo isso? Porque eu nunca consegui dizer para nenhum médico com tanto detalhe tudo como foi a minha vida até agora. Então, isto explica e isto faz a diferença do porquê os nossos pacientes obtêm um resultado melhor do que com os outros tratamentos. Eles são ouvidos. São ouvidos. O que é uma coisa, infelizmente, rara hoje em dia. E tudo que é feito com ele, com o paciente, é explicado. O como e o porquê. Então, espero que esse vídeo ajude vocês a entenderem como funciona a consulta do protocolo Coimbra. Muito obrigado e um bom dia a todos.